Olá, investidores, espero que esteja tudo bem com vocês, né? Hoje, quarta-feira, dia 29 de janeiro de 2025, o Paulo Marques falando com vocês. Hoje é um dia totalmente especial. Quem está operando fora que se deve estar maluco, né? Com tanta volatilidade. Quem vai operar índice futuro aqui dentro do Brasil também com muita volatilidade. Mas uma coisa que vocês têm que saber. Vocês sabem qual é a importância de a alta e a baixa dos juros para os investimentos que vocês têm? Tem muito investidor que quando vai investir, ele investe de forma errada. Ele olha a taxa de retorno e não é o ponto principal de você olhar quando você vai tratar de investimentos, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre situações, né, que envolvem taxa de juros, né? O Brasil hoje, né, olhando o calendário econômico, hoje a gente teve, né, logo 1 hora da manhã, o índice de confiança no Japão, né, também caiu um pouquinho, veio 35,2 e era esperado 36,2. Os consumidores lá consumindo um pouquinho menos. Também tivemos esse índice de confiança do consumidor na Alemanha, lá veio até pior, né? Era esperado menos 21,4, está menos 22,4. A Alemanha, que é o principal país industrial da Europa, está tendo uma desaceleração nesse sentido, né? Hoje a gente teve aqui, né, o PIB espanhol, né, veio 0,8 de crescimento no quarto trimestre do ano passado ainda, e saiu o dado do PIB espanhol do ano, né? A Espanha cresceu 3,5, né? Nós também temos o índice de consumidor na Itália, veio 98, vem bem acima do esperado, né? O esperado era 96 pontos. Esse índice de confiança do consumidor, assim como o PMI, ele tem que vir acima de 50, abaixo de 50 ele não é legal, tá? E nós tivemos, né, aqui nos Estados Unidos, né, os dados da balança de negócios que ainda vão sair, né, a prévia desses dados de balança de negócios é que venha menos 102 bilhões de dólares, lembrando que ainda é referente a 2024, né, um período que os Estados Unidos passou muito endividado, né, e nós temos hoje decisão de taxa no Canadá, né, taxa de juros lá 3,25 atual. Nós vamos ter decisão de juros no Fed, Estados Unidos, taxa atual 4,5. Se vir abaixo, né, que eu acho difícil, porque a inflação americana deu uma leve alta, né, mas se vir abaixo a decisão de taxa de juros, né, ou o Fed manter, as bolsas americanas vão ficar subindo um pouquinho mais, né? E aqui nós temos no Brasil decisão de taxa de juros 12,25, né? Há uma expectativa muito forte no mercado dessa taxa de juros ir para 13,25. E, como já venho falando para vocês, vários assets, né, várias casas de análises, né, estão especulando essa taxa em 15%, né, 14, 15% para esse ano, 15, 16 ano que vem. Né? Qual é o lado bom dos juros altos? Qual é o lado ruim dos juros altos? O lado bom dos juros altos, né, é que você pega as principais empresas da Bolsa de Valores com um preço cada vez mais barato, né? Sabe qual é o lado ruim dos investidores que atuam na Bolsa de Valores? É perder essas oportunidades, né? Bolsa de Valores, ela sempre tem o seu sobe e desce, né? E sempre vai ter governos que vão estimular a Bolsa, ela vai subir porque vai trazer mais capital estrangeiro, e vai ter governos que vão desestimular, né? Então, hoje eu falo com vocês, Bradesco está 11,68, né? Hoje eu falo com vocês, Petro 37,22, Vale 52,94. Nós temos ali Banco do Brasil 27,74, Eletrobras 36,03. VEG explodiu, né? Elas são muito valorizadas, 54,67. Outra que explodiu foi a Embraer, 59,72. Embraer em 3 anos, 256% de alta. JBS 35,10 também foi uma outra explosão. Suzano 63, né, também subiu bastante, né? Tem a Prio que ainda dá para entrar, né? Tem a BB Seguridade também do Banco do Brasil que explodiu 39,17, já está cara demais para entrar. Gerdau 17,17, né? Então olha só, o principal erro de um investidor na bolsa de valores é deixar de investir quando o mercado cai. É isso mesmo que eu estou falando para vocês. Quando o mercado cai, lembre-se para vocês, uma coisa que eu vou falar para vocês que nunca nenhum assessor, ninguém vai falar.
A análise técnica, ela não acerta nem 80, 90% do que é feito na Bolsa de Valores. O mercado ele é movido por sentimentos, principalmente medo e pânico. Tá? Quando você tem medo e pânico, os mercados desabam. E é isso que são as armas utilizadas pelos principais players de mercado, eles que manipulam. Tá? E quando a gente fala nessa situação, né, essa situação de pânico e medo, né, o Brasil hoje ele está numa situação mais ou menos nesse nível, né, pânico e medo. Né? Apesar da Bolsa ontem ter desabado muito, né, hoje ela já recuperou, está 0,37. Então você fica sempre nesse gatilho do vai e vem, vai e vem, vai e vem. Dólar hoje operando a 5,85, ontem estava 5,88, né? A previsão do dólar é voltar para 6,50, não se sabe quando, mas há uma previsão. Mas o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Bolsa cai, é o momento que você tem que olhar as empresas que têm o maior coeficiente, né, de oportunidades e lá você investir. Vou dar só um exemplo, né, para vocês depois, aqueles que tiverem curiosidade, né, vão lá e vão pesquisar. Vou pegar a própria Petrobras, que é a maior ação negociada na Bolsa de Valores, né? Vamos voltar aqui anos, né? Vamos voltar aqui para o ano de 2003, né? Ano de 2003, vocês terem uma ideia, né? A ação da Petrobras custava mais ou menos 30 centavos, né? Por causa dos splits, dos dividendos, né? No ano de 2003, ainda em dezembro, né? Essa ação custou 1,10, tá? Na crise que nós tivemos em 2008, aquela crise do subprime, né? Aquela crise do subprivate, né, que a gente teve lá do imobiliária americana, a Petrobras foi para R$ 4, né? No ápice do governo Dilma, a Petrobras foi para 1,47, né? No ápice do governo Temer, ela foi para 3,57, né? No ápice do governo Bolsonaro, né, ela subiu aí, né, para os seus 30 e poucos reais, e hoje, né, no ápice do governo atual, ela está 37, né? Ou seja, existem momentos que você compra e você entra, né? A mesma coisa vale, a mesma coisa as outras situações. Então, momentos de taxa de juros alta, os investidores correm da bolsa e vão para a renda fixa, principalmente aqueles investidores que só querem ver taxa, né? Bolsa cai, os investidores saem e deixam de ver essas oportunidades, né? Oportunidade de investir em empresas que são boas, né? Existem várias aí no mercado, né? Que são boas, tem tempos e tempos aí no mercado e vão especular um pouquinho na renda fixa, né? Qual é o lado bom da renda fixa? O lado bom da renda fixa quando o juro está alto é quando você vai investir lá em coisas atreladas ao CDI, né? Qual é o lado ruim da renda fixa que ninguém te fala? É se você for para renda fixa pré-fixada, que você vai ficar atrelado a um investimento que você não pode sair e você vai ficar ali perdendo a oportunidade de ganhar mais, né? Qual é o lado ruim da renda fixa, né? O lado ruim da renda fixa é que se você entrar num cenário em que os juros pode ser crescente e for investir no Tesouro Direto, você perde dinheiro, né? Inclusive, nós estamos tendo aí uma enxurrada, né, de títulos públicos federais rendendo negativos, né, ainda mais os títulos públicos federais comprados de dezembro do ano passado para trás, entre eles o Tesouro IPCA, Tesouro IPCA com cupom de juros, entre ele o Tesouro Selic e o Tesouro Prefixado. Uma prova disso, se vocês forem pegar os principais fundos de renda fixa, crédito privado, previdências de renda fixa, previdência de multimercado, crédito privado conservadores, você vai observar que no mês de dezembro, né, algumas no mês de novembro, outras e no mês de janeiro agora, elas estão rendendo menos do que o CDI 100%, né? Em virtude, porque compraram ativos, né, de tesouro, né, num preço marcado a menor do que o preço está atual. Então, você que é da renda fixa aqui, deseja, que é louco por olhar a taxa, né, que normalmente é o que eu vejo no pessoal da renda fixa, você tem que entender como é que funciona a marcação ao mercado para não dar viagem perdida, né? Para isso que existem os assessores de investimento para vocês conversarem, tá? Uma outra situação, a alta dos juros, ela é totalmente inimiga de investimentos que são atrelados à isenção de imposto de renda. Entre eles, nós temos ali, né, o CRI, o CRA, né, que são financiados através de fundos imobiliários, né? Então, os fundos imobiliários, que são aqueles fundos de papéis que ficam comprando CRI, CRA,
para financiar operações no mercado do agronegócio, no mercado de imobiliário, né, que são isentos de imposto de renda, esses fundos eles se arrebentam com a alta dos juros. Né? Às vezes tem fundos de investimento imobiliário que rende menos do que um CDB e ainda paga taxa de administração. Então são coisas que vocês têm que apurar na hora que vocês estão investindo. Então, hoje nós temos um cenário bem adverso, a gente vai ter ali a alta dos juros, não tremam na base, vai subir a taxa de juros, nós vamos ter uma taxa de 13,25, né? Essa taxa pode vir até acontecer hoje, tá? E esse vai ser o cenário que vai ser desenvolvido, né? Investidores que estão na renda fixa, CDI, né? Podem ficar de boa na lagoa, porque você vai ganhar cada vez mais na sua operação. Com 13,25, sua operação vai render 1%, um pouquinho mais de 1%. Você que está na Bolsa de Valores, né, é hora de você arriscar para proteger seu capital em opções. Né? Até eu falei para vocês de um sucesso que a gente teve com um investidor, que nós fizemos opções para defender a carteira dele. Né? O maior erro também de outros erros de investidores de renda variável é que o pessoal corre para investir em outras bolsas, né, americanas, europeias, achando que vão diversificar o risco quando o risco é global e não conseguem diversificar. A exemplo disso, nós estamos tendo aí, né, um risco global que foi muito conhecido há alguns anos atrás, que é o risco, né, de briga entre os Estados Unidos e a China, que é algo que não começou no governo Trump, tá? Tem pessoas que associam muito isso ao Trump, mas começou muito no governo do Barack Obama. Barack Obama que teve aí vários problemas, né, com a China em desenvolvimento e várias conversas para tentar segurar isso, né? Então, é uma coisa que está se repetindo. Nós vamos ter aí a China cada vez feroz, crescendo, e a China não retalha os Estados Unidos só com taxa, ela retalha os Estados Unidos, né, buscando pegar as tecnologias de ponta que os Estados Unidos têm, criar uma tecnologia melhor as que são fornecidas por lá com um custo mais baixo. E com isso a gente teve a nova inteligência artificial dos Estados Unidos, da China sendo criada essa semana, né? Não preciso falar muito, né? Mas vocês, hoje de manhã teve um ataque cibernético contra a China, foi um ataque massivo, foi o maior ataque, né, de hackers de computadores contra a empresa que produziu essa inteligência artificial. Eu não preciso dizer de onde partiu, todo mundo sabe, né? Mas para tentar derrubar e roubar informações sobre essa inteligência que superou o próprio chat GPT e é melhor do que as fornecidas pelo Elon Musk na sua Tesla, né? Então, as nossas guerras cibernéticas, elas não foram paradas, elas continuam todos os dias, né? É uma guerra que é travada num território onde nós não conhecemos, onde não há regra, onde não há leis e aonde muita gente se dá mal e ninguém sabe, tá? Então, a gente vai começar a enfrentar aí uma turbulência de guerras cibernéticas junto com a turbulência do mercado. Então, essa é um grande acontecimento que a gente vai ver, né, durante esse tempo, né? Guerras comerciais, turbulências nas bolsas, tanto americanas quanto as brasileiras, e guerras, né, cibernéticas, tá? Então nós temos que ficar de olho no que acontece no mundo inteiro. Não é apenas colocar o dinheiro e esquecê-lo, né? Isso aí não. Se você é um investidor que coloca o dinheiro e diz assim, eu vou esquecer, não vou acompanhar, você é um investidor de renda fixa, você não pode estar em renda variável, tá? O investidor de renda variável tem que estar atento a notícias de noticiários, jornais, e também atento quando o assessor liga, tenta falar com ele, tenta marcar uma reunião. Isso é importante, porque a carteira é o dinheiro de vocês, tá? Quando a gente fala de bolsas hoje, né, prévia do FED, né, bolsas americanas estão oscilando bem baixo, né, pouquíssima volatilidade, todo mundo aguardando a reunião do FED, né, a partir de 2 horas a gente vai saber o que vai acontecer. Nós estamos na Nasdaq aqui rodando no 0 a 0, 0,1 hoje. Dow Jones parada de menos 0,03 e SP500 menos 0,12.
Tá? As principais bolsas da Europa, positiva, a Europa fechou bem positivo, tá? Mas também com pouca volatilidade, né? Nas bolsas asiáticas, o Japão, né, cresceu aí 0,86, Xangai fechou aí com menos 0,6, tá? A maior parte das bolsas asiáticas em queda, né? Também em virtude de outros fatores, né? Petróleo, né? Nosso petróleo no Brent, ele continua em queda, mais um dia de queda, 0,42, 77,17 dólares o barril. Só nessa semana, menos 2,31%. Nesse mês, o petróleo ainda está com alta de 4%. Nesse ano, ele ainda está com alta de 3,40%, mas nos 12 meses, ele está com queda de menos 6%, né? Ele reduziu a queda, que era maior, se não me engano, era 14% mais ou menos, e agora ele volta a crescer, né? Gasolina também no mercado internacional hoje, com contrato em queda, sendo negociado a 2 dólares e 4 centavos. Tá? E nós temos ali também contrato de gasolina para os últimos 12 meses com queda de 18,60, né? O ouro hoje deu uma startada, deu uma freada ali no seu crescimento. O ouro hoje negociado no mercado internacional menos 0,27, tá? Preço da barra 2.755, tá? E estamos ali também com o minério de ferro na China com uma leve alta de 0,37. Lembra que a China está desacelerada. E o Iron Ore no mercado internacional, o minério de ferro no mercado internacional 0,4, né? Os títulos para 10 anos, o Brasil hoje, graças a Deus, deu uma queda, né? Subindo veemente. O título de 10 anos brasileiro está registrando aí 15,06% de juros, né? Juros de 15%, e hoje teve um recuo de 0,06%, né? Esperamos que continue caindo para a gente perder esse 1%. Nas criptos, né? As criptos já estão lá, a Bitcoin ainda continua com um preço de 100 mil dólares, né? Só que ela bateu 105 mil e agora ela recuou para 101. Tem uma leve alta de 0,69 nesse exato momento. Na semana ela caiu 1,97, no mês 9,98. As criptomoedas, assim como a Bolsa Americana de Tecnologia, para mim elas são armadilhas. Vou dizer para vocês. Primeiro, o S100, que é o Nasdaq, que é onde estão as principais bolsas de tecnologia, a Nasdaq, ela está sendo mantida por mais ou menos 4 empresas. Então vamos lá. Apple, que subiu 24%. Microsoft não, Nvidia, que subiu 104% nos últimos 12 meses. Amazon, 47%. A Meta, que é a dona do Facebook, que subiu 68%. Tesla, 108%. A Netflix, que subiu 68%, serviço de streaming. Né? Então, essas são as ações que mantêm um índice que tem 100 empresas. Né? Detalhe, todas super alavancadas. Né? Um pequeno respingo que a China deu, né, que foi a criação dessa empresa de tecnologia que nós tivemos de inteligência artificial, derrubou a Nvidia em 459 bilhões de dólares, 465, se eu não me engano. Foram 19% de queda em um dia. Tá? A Bolsa Americana está se mantendo exatamente com 4, 5 ações em alta, né? Super avitária. Né? E a bolsa de tecnologia ela tem uma correlação muito forte com a cripto, porque essas empresas, as principais delas têm cripto no mercado. Né? O que me assusta muito é que antes todos os governos do mundo eram contra criptomoeda. Agora os governos falam bem de criptomoeda, tem governo querendo legalizar a criptomoeda, os principais bancos que eram contra a criptomoeda estão comprando criptomoedas, os principais fundos de investimento também estão comprando criptomoeda, todo mundo correndo atrás de criptomoeda e a criptomoeda está subindo. Nem tudo sobe para sempre. Criptomoeda tem um detalhe, é um mercado que não é regulado, ele não obedece às mesmas regras que as bolsas de valores, então qualquer manipulação é permitida. Não se assustem se vocês verem o Bitcoin daqui a um tempo com a metade do valor, porque todas essas pessoas realizaram lucro, né? E saíram fora dessa operação. O Bitcoin vai crescer nesse período, nesse ano de 2025? Provavelmente. 2026? Provavelmente. E vai continuar crescendo até essa turma achar interessante a hora da retirada. Só que tem um detalhe, a hora da retirada ninguém sabe, porque os gráficos de Bitcoin, os gráficos de criptomoedas, eles não são iguais aos gráficos de bolsa que você consegue observar lá
a saída, né, o período de acumulação que você consegue usar aquela análise técnica para ver o período de acumulação e você ver o movimento de acumulação e o movimento de retirada. Esse movimento de acumulação e retirada nas criptomoedas ele é muito mais rápido. Então você que está desatento, né? Você que não tem mania de acompanhar e coloca o dinheiro e esquece, você está muito propenso a perder dinheiro, tá? Se você investe em cripto, todo dia tem que olhar, toda hora, todo instante. Lembra que até de madrugada esse mercado funciona, tá? Então hoje vamos aguardar as decisões de taxa. Qualquer coisa, nós estamos por aqui. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.